espiritual, pessoal, avance e eu atinja a estatura que Deus quer que eu atinja. Qual é a coisa que eu devo fazer? Né? E, é claro, né, se nós pudéssemos listar o que deveria ser feito, quais são as condicionantes, aquilo que grita dentro do nosso coração, nosso espírito, a primeira coisa que alguém poderia falar é o quê? Precisamos orar mais, não é? A segunda coisa, nós precisamos estudar melhor a palavra. Talvez a terceira, eu preciso também de uma disciplina espiritual que eu pratico muito, que eu jejuar. Eu também preciso ler mais, ouvir mais, eu não sei, né? Mas a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, ele diz 3, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Vamos ler o verso 18? Vou ditar já. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, contemplando como por espelho o próprio Cristo. Então, o que vai de fato nos transformar é nós termos impregnado a imagem do Senhor sobre nossas vidas, mas não só a imagem, o seu caráter, não só o seu caráter, as suas atitudes, tudo aquilo que Cristo fez, nós devemos fazer e seguir. E isso, irmãos, é algo que as pessoas precisam entender. Mas também no primeiro, volta aqui na 1 Coríntios 15, olha o que Paulo fala, também nesse mesmo padrão. 1 Coríntios 15, um pouquinho, 2 folhas antes dessa que você estava lendo. Paulo fala dos dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. E ele diz aqui no verso 49. Diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Amém? Então Paulo está dizendo que nós devemos trazer a imagem do segundo Adão, que é espírito vivificante. Então o segundo Adão, ele tem que habitar em nós. Cristo tem que habitar em nós. Para quê? Para que a nossa vida não seja uma onda. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Então, para que nós fôssemos de fato levados a ter a imagem de Cristo impregnada em nós, qual deve ser a nossa atitude para que de fato essa nossa caminhada cristã possa atingir algum objetivo? Qual é a resposta? E o Senhor tem falado comigo de forma muito forte, que a resposta não é nada daquelas condicionantes que eu falei. A principal condicionante hoje é você obedecer. Porque, irmão, você pode orar muito, eu conheço gente que ora muito mais do que eu. Você pode jejuar, ler a palavra, você pode ser fera em cantar, em fazer algo para Cristo, mas se você não obedecer como Ele quer que você obedeça, a sua vida vai ser, de fato, uma onda, um elevador, um ioiô, não sei. Mas você precisa obedecer. E obedecer em qual padrão? Qual é o padrão? O padrão de Cristo. Cristo teve que obedecer? Teve mais. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, nós vamos ler muita palavra de Deus hoje. Lá em Hebreus 5, quando o autor narra a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, muito mais superior do que os sacerdotes da velha aliança, o texto, que eu já falei várias vezes, acredita Paulo, mas vamos dizer, o autor, né? Lá no verso 8, abra sua Bíblia aí em Hebreus 5, verso 8.
coisa tremenda o autor fala. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha, ele está dizendo que, embora sendo filho, esse filho com letra maiúscula, ele está dizendo, embora sendo filho de Deus, embora sendo Deus, embora sendo tudo que era, ele aprendeu a obedecer. E sabe qual é o meu problema e o seu problema? Muitas vezes é que nós não queremos obedecer e nem aprender a obedecer. E ficamos uma vida, sabe, de oscilações. Uma hora eu estou quente, outra hora eu estou frio. Uma hora eu estou quente, outra hora eu estou frio. Uma hora eu vou estudar, uma hora eu não vou estudar. Uma hora eu vou fazer um concurso, uma hora eu não vou fazer um concurso. Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo. Você não quer nada. Porque você não sabe nem aprender a sofrer. Porque Cristo aprendeu com o sofrimento. Ao quê? Obedecer. Obedecer para mim hoje é a chave. É a chave. E ele é um aprendizado, irmão. Se Cristo aprendeu a obedecer, por que ele teve que aprender a obedecer? Porque o primeiro Adão desobedeceu. A alma terrena de Adão fez ele desobedecer. 2 filhos de Deus, feitos por Deus, um desobedeceu. O outro precisou obedecer, aprender a obedecer e viver obedecendo. E Lucas, lá em 2, abra lá Lucas 2, fala algo interessante. Que fala algo assim da vida de Cristo. Numa idade ainda de 12 anos. Quem tem 12 anos de vocês quando foi encontro? 12. Pedro. 12 anos? Meu Deus. Lucas tem 12? 12 anos. Olha o que Cristo fala aos 12 anos. Lucas 2. Que achou? Diga glória a Deus. Eu não achei. É que eu escrevi, minha letra está horrível. Lucas 2:51. A gente fez um canal. Tu entra no YouTube e bota o vídeo Batista Daniel Campo Grande, vai aparecer. Aqui naquela passagem, irmãos, que Jesus, ele some dos pais, Maria e José, voltam depois. Cadê Jesus? E Jesus é encontrado lá no templo. Vocês lembram o que ele estava fazendo no templo? O que ele estava fazendo no templo? Discutindo doutrina com os sacerdotes, respondendo perguntas, e todos ficavam maravilhados aos 12 anos de idade. E olha o que o texto fala. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Olha, tem um ponto. O texto encerra dizendo o seguinte: Maria fala para Jesus, você fez isso com a gente? Por que você não sabieis que eu devia estar na casa de meu pai? E ele, irmão, surpreende. Por quê? Porque chamar Deus de pai, por isso que diz ali que Maria guardou aquilo, porque ela não entendeu. Chamar Deus de pai naquele momento era algo assim, quase que uma blasfêmia. Mas Jesus disse: olha, a senhora não sabe de onde eu vim? Eu só podia estar aqui na casa de meu pai, porque naquele tempo o Senhor habitava naquela, ou supostamente naquele prédio. Ele dizia: não sabia isso, que eu devia estar aqui na casa de meu pai? Maria deve ter dado uma chamada nele, mas sabe o que o texto diz? Aos 12 anos, ele lhe era submisso. Na verdade, ele lhe era obediente. Obediente. Aos 12 anos de idade, já sabendo quem ele era, ele decidiu obedecer a Maria e a José.
E ele fala essa coisa para eles, que maneira de como isso? Como é que esse menino chama Deus de Pai? Para mim, obedecer foi a chave, a razão, foi o caminho para o qual Cristo admitiu a todos nós no reino dele, por causa da obediência dele. Aleluia. E é isso que nós, eu e você, devemos fazer. Irmão, não devemos retardar isso. Nós não podemos retardar, porque Deus gerou esses dois Adãos. Um falhou, o outro cumpriu o propósito da obediência. Agora, a nossa geração é uma geração que tem chamada para ser obedientes. Obediente à vontade de Deus, obediente aos processos, obediente às autoridades, obediente em toda a face da sua vida. Para quê? Para que o autor da salvação possa fazer transformação na sua vida. É isso, irmãos. Porque ele aprendeu a obedecer e obedeceu. E eu quero compartilhar com vocês, irmão, 4 perguntas que nós sempre temos que fazer quando as coisas estão desandando. Ou elas precisam ser compreendidas. 1, quando devemos obedecer? 2, a quem devemos obedecer? 3, como devemos obedecer? E 4, por que devemos obedecer? Que é diferente, cada uma delas. Cada uma delas. Qual foi a primeira que eu falei? Quando devemos obedecer? Jesus, quando foi encontrado no templo, o texto diz que e todos os ouviam, muitos se admiraram da sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais os viram, ficaram maravilhados. Uma coisa que eu tenho por certo, irmão, é que o tanto de obediência que você e eu devemos ter, ele vai demonstrar a proporção exata da nossa maturidade espiritual. Porque quanto mais imaturo, mais desobediente, não é assim? Né? Você pega uma criança, quando ela é muito novinha, às vezes ela é hiper desobediente. Por quê? Ela não tem compreensão das coisas. Mas Jesus, aos 12 anos, já tinha compreensão das coisas. Então ele amadureceu rapidamente por causa da própria necessidade que Deus tinha de apressar nele todas as coisas. Então, alguns textos dizem que todo mundo tenta descobrir o que Jesus fez de 12 aos 30. Porque aqui ele desaparece, depois ele aparece aos 30. Né? E aí tem de tudo. Né? Eu já li coisas de tudo quanto é ordem, né? de filosófica, religiosa, mas uma coisa é certa: pelo que ele se transformou, ele foi estudar muito a palavra de Deus, ele foi se fortalecer, ele constituiu-se em autoridade, né? E nós somos chamados a obedecer quando, irmãos? Desde sempre. Desde o ventre da mãe nós somos chamados a obedecer. Só que veio em todos nós o pecado adâmico, e veio uma capacidade sobre nós chamada livre-arbítrio. Todos nós temos um livre-arbítrio. Todos nós temos a possibilidade de conduzir o nosso barco. Tem aquele poema do Invictus, né? Que ele diz que ele como é que dá o nome? Ele é o senhor do seu destino, o capitão da minha alma, né? Esse é do William Hatton, né? Esse poema. Todos nós viramos capitão da nossa alma. Temos o livre-arbítrio. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E aí, qual é a nossa escolha hoje? Não obedecer. Nós escolhemos hoje não obedecer. Porque antes, obedecer era uma condição soberana de Deus. Depois que o pecado entrou, ela passou a ser algo, uma escolha. Eu quero obedecer ou não obedeço? Você tem que escolher. Você tem que decidir como você vai conduzir esse princípio sobre a sua vida de obediência. Ah, pastor, eu preciso amadurecer mais. É claro que precisamos amadurecer. Mas o tempo da obediência é hoje.
Essa é uma geração completamente destruída, valores destruídos. Mas você não tem que se assustar, porque o Senhor, no sermão profético, falou isso. E o Senhor ainda disse, olha, por causa da iniquidade, muitos, o amor se esfriará. Mas o Senhor não está falando do mundo não, está falando da igreja. É na igreja que o amor vai se esfriar. O mundo tem amor, irmãos? Não, o Senhor está falando de amor. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tão fácil hoje conviver com as coisas erradas e não fazer nada, se calar e ficar completamente atordoado. Irmãos, às vezes você não tem que sair para protesto, mas você tem que clamar ao Senhor. Senhor, o Brasil não precisa disso. Senhor, nós não somos uma nação de guerra, mas nós somos uma nação de crentes que oram. Nós somos uma nação que nos indignamos quando o juiz autoriza uma criança a mudar de sexo, uma decisão judicial espúria, que rompe com a Constituição. Quando uma escola autoriza um garoto de 7 anos, 6 anos a poder usar o banheiro feminino, porque ele escolheu ser menina, sem autorização do pai e da mãe. Nós temos que nos indignar, mas comunir, protestar na rua, quebrar, não, irmãos. É clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Esse é o nosso tempo. E às vezes, irmão, você escolhe quando você quer obedecer, e não pode, irmão. A obediência ela é total o tempo todo. Abra sua Bíblia nesse provérbio 25. As circunstâncias não vai conduzir se você obedece ou não. Olha o texto. Provérbio 25, 21 e 22. Diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor o quê? O que o Senhor vai fazer? Então o que ele está dizendo aqui? Se o que te aborrece, se o que te ofende, se o que te faz injustiça tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. E Jesus ainda mais lá em Mateus 5 diz: se ele te tirar a tua túnica, dá a capa para ele. Se ele quiser caminhar com você 1 milha, anda com ele 2. Só que você faz isso com quem te aborrece? Não, você espragueja, xinga, faz tudo de errado, mas não segue a palavra de Deus. Porque eu só decido obedecer a Deus quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão ruins, a carne fala mais alto. E ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte: ó, eu sou crente, mas não sou bobo não. Não, você é muito esperto. Você é muito esperto, porque as brasas vivas estão saindo da tua cabeça, estão indo para a cabeça do outro. A retribuição de Deus não vai para você, vai para aquele que se cala e diga: o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é que conduz a minha história, é o Senhor que é o dono da vingança, porque a palavra dele diz: a vingança a mim pertence. Quem que vai te defender? Você no seu braço, na sua garganta, no seu palavreado? Não, irmãos, é na sua obediência. É na sua obediência. Está lá em Provérbio 20: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Também Moisés diz lá no cântico: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, porque o dia da sua calamidade está próximo e o destino se apressa a chegar. A Deus pertence a vingança. E se o que te aborrece tiver fome, dá de comer aí.
que o que te aborrece dá sede, aquele que te aborrece dá bebida, dá água a ele. Se ele está tentando te tomar alguma coisa, dá duas coisas a ele. Ah, pastor, isso é demais para mim. Eu sei, o evangelho é assim mesmo. Não, pastor, não tem sangue de barata que o senhor tem, não. Eu nem sei se barata tem sangue. Eu nunca vi sangue de barata. Eu mato, faz aquele barulho, plact. Mas tem muita gente que tem sangue, né? Não, eu sou sanguíneo, continua. Vai ter uma hemorragia brava espiritual. E vai morrer, esvaindo. Porque é assim, irmão. Lá em Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 32, 43 diz assim: louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue do seu servo, tornará a vingança dos seus adversários e fará expiação da terra do seu povo. Entenda, irmãos, quando uma injustiça for cometida contra você, coloca nos pés do Senhor. Eu tenho aprendido isso, irmão. Tenho aprendido isso. Eu vou falar para você, Deus tem falado muito comigo nisso. Deus tem, sabe, usado a minha vida tremendamente nessa área. Eu estou sempre sendo ofendido. Mas quem me conhece sabe a minha forma de reagir e de agir. Tem procurado obedecer. E nós dissemos que o nosso modelo é Cristo. E como é que Ele nos ensinou? Você copia o caráter de Cristo? Eu vou te dizer, diante de Pilatos, os sacerdotes se reuniram e acusaram Cristo de tudo quanto é injustiça. E Pilatos fala a você: tu és o rei? Ele diz: tu dizes. E aí fizeram a acusação a ele. Está lá nos textos, Marcos 15, 1 a 5. Está lá escrito, mas sabe o que ele fala? Sabe o que o Senhor fala? Para Pilatos se defender? Nada. Aí Pilatos fica maravilhado. Mas você não vai falar nada. Nada ele falou e nada ele disse. Estou aqui mentindo contra você. A esposa dele disse que num sonho falou para Pilatos o seguinte: ó, não mexe com esse justo. Eu tive um sonho com ele. Pilatos negou, mas por quê? Ela sonhou. Mas qual foi o padrão de Cristo nesse momento aqui, irmãos? Qual foi o padrão? Se calou. Ele estava na mão de Deus, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê, irmãos? Todo dia nós sofremos uma ofensa, irmão. Todo dia nós sofremos uma injustiça. Todo dia nós somos agredidos, ou pelo governo. Irmão, tem um monte de crente que vai no Facebook detonando o governo. Governo é isso, governo é aquilo. Só que a Bíblia diz o quê? Todo homem esteja sujeito às autoridades, que as autoridades foram constituídas por Deus, procede de mim. Você não estuda isso? Como é que você fica metendo pau no governo aí o tempo todo? É autoridade. Segundo ponto, a quem obedecer? Eu começo por esse texto de Romanos 13. O texto diz: todo homem esteja, jovens, preste atenção, todo homem esteja sujeito à autoridade. Que é a autoridade da tua vida hoje? Além de Deus. Teu pai, tua mãe são autoridades. Os professores da escola, vocês vão aprendendo, não era do meu tempo, mas professor era a segunda autoridade sobre a nossa vida. Eles falavam na nossa vida, eles aconselhavam, e se assustem, até bater na gente eles batiam. Pergunta se eu estou aqui, estou traumatizado, meu professor me deu uma palmada, me deu um tapa, um tapa na minha mão. Eu tenho que ir agora para um divã do Dicovats, lá no cara. Cara, nós temos um monte. Os professores são autoridade, mas estão te ensinando isso? Que eles são autoridade? São professores que são autoridades. Foram constituídos por Deus sobre a sua vida. Honrar o professor, que ganha pouco, rala muito, para tentar te colocar alguma coisa na cachola.
O governo é uma autoridade. A polícia militar, que todo mundo mete o pau, é uma autoridade. Mas nós escolhemos a quem obedecer. O líder de célula é uma autoridade. Falei aqui no outro dia. Esse texto é tão cristalino, irmãos. Ele não adjetiva a autoridade. Ele não diz assim: todo homem esteja sujeito à autoridade superior porque ela é boa. Ele não diz isso. Todo homem esteja sujeito à autoridade porque ele é bonitinho. Não, diz que todo homem esteja sujeito à autoridade. Por quê? Por que devemos estar? Pastor, e a autoridade quando ela é ruim e perversa? Eu devo me submeter? O que você acha? Quando a autoridade é perversa, ela é ruim, ela não faz coisas boas, você tem que se submeter a ela? O que você acha? Não, vamos falar de Bíblia. Hein? O que você acha? 1 Pedro, abre lá que vai te responder. 1 Pedro. Primeira Pedro 2, 17 e 18. Primeira Pedro 2, 17 e 18 diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, servo, sede submisso com todos o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pastor, agora esse Pedro aí exagerou. Essa Bíblia, eu não tinha lido isso direito, senão eu não tinha sido crente. Porque se eu tivesse visto isso, não. Quer dizer que eu vou me submeter um cara que é perverso? É isso mesmo. Como que a palavra diz. Mas sabe, irmãos, a única coisa que pode nos fazer ser assim é quando nós tememos a Deus. Só quem teme a Deus se submete dessa maneira. Porque, irmãos, nós precisamos aprender isso. Isaías fala que nós temos que nos deleitar no temor de Deus. Esse deleite, irmãos, é dizer o seguinte: olha, esse cara aí, ele é perverso, ele é ruim, mas o Senhor colocou, irmão, quem já teve chefe? Aquele chefe parece que é um capeta em forma de chefe. Eu tive um assim também. O dia que ele brigava com a mulher, então todos nós ficávamos querendo não aparecer na frente do sujeito. Ele chutava até criança e cachorro que estivesse na frente dele. Isso era o cara. Mas você sabe que eu nunca tive uma palavra de desonra com ele. Estava falando hoje aqui da minha sogra. Minha sogra é uma bênção, uma bênção. Mas no dia do meu casamento foi muito legal, que ela me ligou, eu conduzi a minha mãe para o cartório, ela pega o telefone, quem conhece a dona Vera aqui sabe, né? Olha aqui, seu safado. Foi o termo que eu posso falar aqui, tá? Você, e papai. E ela ligou para a Bahia para aprender palavrão, né? Para me xingar. Né? Você vai destruir a vida da minha filha. Aí eu também te amo, dona Vera. Minha mãe estava do lado, né? Não, muito obrigado, estou tão feliz. Estou lhe esperando lá, hein? Eu não vou lá não, seu canalha. Né? E, irmãos, quantos anos estamos casados? 15 anos. Há 15 anos que ela me destrata. E olha que eu ajudo, eu sou um cara, né? Tem uns 2 ou 3 meses ela brigou com ela, ligou para mim me detonando, eu nem sabia o que era. E me xingou, falou tudo quanto é coisa que eu posso imaginar. Eu falei, dona Vera, sabe o que eu gosto da senhora? A senhora não muda. A senhora é uma pessoa constante assim. Há 15 anos que eu amo a senhora. Mas não devia amar não, hein?
porque o que eu já fiz com você era pra você ter raiva de mim. Aí depois ela me liga, pede desculpa, e há pouco tempo ela falou algo legal comigo, porque a minha cunhada, a esposa do irmão dela, é o contrário de mim. Se xingar ela xinga também. E ela vê assim, meu genro, num ato assim aquele dia, lindo, né? O sol estava brilhando. Ela, meu genro, sabe o que eu estava pensando aqui? Você é um homem bom mesmo. Você nunca me descartou. Eu falei, como é que eu posso descartar a mãe da minha princesa? Aí ela ficou toda, né? Mas irmão, sabe por que isso? Porque eu vou falar o seguinte, a dona Vera é carne de pescoço. Quem conhece sabe. Mas só dobra pessoas desse jeito quando você está cheio do Espírito de Deus. Quando você responde a uma ofensa com amor. Quando você não se sente ofendido, irmão, sabe por quê? Cristo nos libertou disso tudo. Eu estou livre disso. Eu vou me importar comigo mesmo, quem eu sou. Sabe, é triste quando você vê pessoas querendo reconhecimento. O reconhecimento é a cruz é o reconhecimento. O sangue que foi jorrado é o reconhecimento. Pessoas que querem ser respeitadas no grito. Não, tem que me respeitar. Irmão, você sabe que você, raras vezes eu sou de respeitar. Sabe por que eu respeito o mundo? Sabe por quê? De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Se eu respeito, eu vou colher de respeito. Às vezes a gente colhe isso. Mas não foi uma plantação nossa. Eu não posso colher de respeito se eu não desrespeito ninguém. Eu procuro obedecer todas as autoridades. As autoridades são balizadoras das nossas vidas. E irmãos, eu sempre reivindico, eu falo com a pastora, ela às vezes tem um jeito de lidar com as coisas, direito de espernear, todo mundo tem. Não, o pastor Eliezer às vezes dá uma ordem, eu esperneio. Reclamo, falo, mas no fim eu faço o quê? Obedeço. E Jesus fala isso na parábola. Vamos ler essa parábola? Mateus. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dizendo o segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade de Pai? Disseram o segundo. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que ia, aí eu conheço muita gente. E aí, líder, vai na capacitação? Pode comigo, pastor. Tô lá. Aí, ó, pode. Aí tem um líder que fala assim, vai na capacitação. Pô, pastor, eu acho que eu não vou não. Aí eu chego, pô, cara, olha só. Capacitação é algo importante, é algo onde Deus nos renova, fala na nossa vida e papapá. Aí o cara vai para casa, passa 2 dias e, pastor, eu vou. Irmão, direito de espernear tem, que você não tem direito de desobedecer. Você não tem direito de obedecer. A quem? A toda autoridade. Aprende isso na sua vida. Eu vou ser sério com os irmãos, eu nunca tive problema com autoridade nenhuma. Nunca vou ter. É claro, eu tenho discernimento, tenho inteligência, questiono, mas no fundo, se é autoridade, eu obedeço. Sabe por que muita gente falha nisso? Tem pessoas, irmãos, que erram porque quer. A gente chega no aconselhamento e fala: irmão, faz isso. Não, ninguém aconselha porque acha. Eu acho que é isso. Não, a gente, quando para aconselhamento, a gente fala: faz isso. Baseado no quê? Na palavra. Aí a pessoa vai embora, ela não faz nada do que a gente falou. Ela faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer e da maneira que quer. E aí a vida dela vira o quê? Tudo pode acontecer. A quem eu devo obedecer? A toda autoridade.
Olha, todo mundo sabe que o quanto eu já elogiei o meu líder. E está aqui o Moisés andando convivendo com ele. O Moisés, o Rogério era uma pessoa difícil, irmão. Era uma pessoa difícil. E para mim era mais difícil ainda. Porque eu não estava acostumado com esse trem de igreja, de vida, de célula, não sei o quê. E o cara falava assim, ó, sábado que vem, 6 horas na minha casa para orar. Eu saía do centro 5 horas do curso para a graduação. Eu vinha voado para Brasília. Porque se você chegar às 6h15, a gente dava uma bronca. Tem que ter responsabilidade, Marcelo. Nós marcamos 6 horas, tem que ser 6 horas. Irmãos, na bênção da minha vida. Aprendi muito com ele. Mas perguntei se um dia eu desrespeitei, já reclamei. Ele fazia uns atos proféticos, eu reclamava, mas eu ia. Nunca desrespeitei, nunca faltei. E Deus tem honrado, o Rogério tem honrado. 3. Como devemos obedecer? Novamente, irmão, nós devemos nos pegar em Jesus. Como é que Jesus obedeceu? Aí você pode dizer, mas só Jesus e José obedeceu? O que você acha? Pedro obedeceu? Paulo obedeceu? Nós temos exemplos. Agora, qual deve ser a nossa atitude? Eu falei que Jesus foi atacado por mentiras e injúrias. Eu estava lendo o livro do John Bevere, até fui pesquisar. O John Bevere, ele foi atacado, foi caluniado lá na Europa. Isso virou um problema mundial. O mundo todo ficou sabendo da calúnia, da mentira que inventaram contra ele. E ele chegou nos Estados Unidos, ele estava numa turnê na Europa, não sabia de nada, turnê que eu digo, ele estava pregando em várias igrejas. Quando ele chegou nos Estados Unidos, alguém falou, John, você viu o que estão falando na internet? Aí, quando ele foi ver, coisas absurdas sobre ele. Mentiras, coisas horríveis. E ele contando que ele foi ao pastor dele. Aí o pastor dele falou que, ó, amei isso. Amei. Vou usar isso da minha vida. Sabe, a lua, quando ela está cheia, brilhando, com aquela luz forte, os lobos e os coiotes uivam. Mas sabe de uma coisa? A lua não está nem aí. Ela continua brilhando. Então, continue brilhando da parte do Senhor. Sabe, às vezes nós incomodamos com as nossas mudanças, com as nossas posturas, e as pessoas se sentem ofendidas por você não ofender ninguém. As pessoas se sentem agredidas por você não agredir ninguém. As pessoas ficam chateadas porque você cresce diante de Deus, é claro. As pessoas ficam irritadas porque você hoje é uma nova criatura. Mas isso vai mudar você? Continua obedecendo a Deus. Sabe, o apóstolo na primeira carta ele fala, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cortado, mas também aos perversos, porque isto é grato, como alguém suporte tristeza e sofrer injustiça por motivo de sua consciência para com Deus, pois que a glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, e suportais com paciência. Se tentando, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, e isso agrada a Deus. Deus se agrada quando você responde adequadamente uma ofensa. Ele agrada, ele fica grato. Bem-aventurado os mansos, os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Irmão, nós somos chamados para ser pacificadores. E 4, para terminar, por que devemos obedecer? Qual é a recompensa daqueles que obedecem? O que você vai ganhar obedecendo a palavra de Deus? Tem tantos comandos, irmãos. Mas esse texto para encerrar, eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia em Filipenses 2.
Filipenses 2, verso 5. Vou dar agora. É justamente. Filipenses 2, verso 5. Assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Assim comigo, obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Oh! Tremendo! Irmão, ele obedeceu até a morte de cruz, que era a pior morte que tinha. O nosso Deus fez isso comigo e com você, mas ele obedeceu. Sabe, às vezes tem um comando que Deus dá a você que é doloroso, irmãos, vai doer, mas você precisa obedecer, porque quer ter de fato exaltação. A obediência traz exaltação, a obediência traz honra. Ah, pastor, eu não quero isso, mas Deus vai fazer isso contigo. É Ele que vai fazer. Quem obedece entra no descanso, está lá em Hebreus. O descanso do Senhor é algo poderoso, sabe por quê? Você não precisa fazer muita coisa para a bênção vir, ela vem. Ela vem. Tem gente que quer tanta coisa de Deus, mas uma coisa simples que ele fala: obedece a minha palavra. Obedece meus líderes. Obedece o pastor que eu estou colocando. Obedece o seu chefe ruim, com casca grossa daquele. Obedece ele. Apenas obedeça. Porque eu vou te exaltar. Eu vou te honrar. Eu vou fazer você ser visto. Irmãos, há muitos anos eu ouço espancamento sobre o Bispo Macedo. Espancamento. Eu recentemente vi uma entrevista dele no Caminho. Sabe o que ele falou? O Caminho: mas o senhor faria novamente aquele negócio da coleta do dinheiro? Faria. O que Caminho? As pessoas mostram minhas casas, tudo, nada fica no meu nome, é tudo da igreja. Eu morrer, vai ficar ali. Agora, qual é a igreja que está em 170 países, pregando o que eles pregam, fazendo o que eles fazem? Qual é a igreja que tem a obra social que eles têm? A Globo não mostra. 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 A Globo mostra o trabalho social que eu e você não temos coragem, pelas madrugadas aí, dar alimento aos dormintes de rua, aos mendigos, barbeando, lavando, limpando. Você faz isso? Mas é fácil falar mal da Universal. Sabe por quê? Você não tem a menor preocupação com as coisas de Deus. Ah, pastor, eu ouvi, eu soube, alguém me contou, um pastor saiu de lá. Irmãos, larga disso, irmãos. Respeite o pastor, respeite a igreja, essa instituição. Aí você vai dizer: mas pastor, irmãos, eu não vou prestar conta das coisas erradas da Universal. Quem vai prestar? Eles. Nem eles vão prestar contas das coisas erradas que eu ou os pastores da PNL vamos fazer. Esperamos não fazer. Não queremos fazer e não vamos fazer. E nós temos muita preocupação com a obra de Deus. Mas eles vão prestar conta dos nossos erros? Você vai prestar conta do meu erro? Não, filho, naquele dia o Senhor vai te chamar: vem cá, fulano, entra aqui. Aí você vai falar: não, mas pega fulano também. Não, agora é eu e você. Não, o papo aqui é reto, eu e tu.
É assim que Deus vai tratar comigo e contigo. Só que a gente sempre se preocupa com as coisas dos outros. Nós temos que nos preocupar com a nossa vidinha. O que estamos fazendo? A bênção do Senhor virá sobre ti e a sua descendência está lá em Gênesis. Se você obedecer. Sabe, Abraão obedeceu. E o Senhor disse, porque ele ofereceu a Isaac, o Senhor disse, eu vou abençoar você e a sua descendência, e todos serão abençoados nessa terra, porque um homem decidiu obedecer lá atrás. Antes de Deus dar o filho dele, Abraão deu dele. Irmão, não tem segredo de uma vida vitoriosa cristã. Conheço gente que faz melhores coisas que eu, e são de fato pessoas muito qualificadas. Mas nós temos apenas que obedecer. Não se assuste com o amor que vai se esfriar, ele vai se esfriar. Continue obedecendo. Irmãos, para mim, vou falar para você, eu não tenho essa conversa, a igreja era assim, a igreja era saco, a igreja sei o quê. Tem gente que tem saudade da tenda, lá da Peniel. Ah, era tão bom, mas era uma tenda, irmão. Tinha que inventar que chovia, é que você não estava lá para segurar o campo. Os ventos de 90 km por hora a gente segura na tenda. Hoje é um prédio. Posso ouvir glória a Deus? É um prédio que vai caber 4.000 pessoas sentadas. A nossa conferência vai ser lá. Eu não tenho saudade daquele tempo que a chuva entrava pela lateral e molhava nas nossas costas. Eu vou ter saudade desses trem. Só que a pessoa não entende que a gente amadurece, a gente cresce. Nós somos tão infantis mais, que ficavam nos estribuchando o tempo todo. No dia seguinte estavam fazendo besteira. Não, hoje nós somos servos que obedecemos. Oh, glória a Deus, nós somos servos que vamos avançar, porque vamos obedecer. Ainda que vai doer. Não tem jeito, dói mesmo. Mas nós vamos obedecer. Vamos avançar em Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Então fique de pé.